E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe falando. Hoje eu vou trazer um tutorial para vocês aqui, que é ensinar como ter esses efeitos aqui que vocês costumam ver em render profissional, né? Quais são eles? O desfoque ali no fundo e esses materiais aqui que parecem bem complexos, né? Que ele tem essa rugosidade e essas marcas de envelhecido, né? Então vamos aprender aqui. Essa cena foi criada por mim, tá? Então, eu vou estar ensinando vocês a fazer esse efeito de desfoque aqui que está na tela, esse efeito aqui de uma decoração com marcas de uso e esses vasos mais rugosos, antiquados, ok? Então, vamos lá, pessoal. Vou fechar aqui a imagem do render. Então, eu estou aqui com o modelo que eu utilizei para renderizar. Então, como que funciona, né? Vou começar com a parte da câmera que é bem simples. O programa que a gente está usando é o SketchUp com V-Ray 3.4, né? Então, como que funciona a parte da câmera? Eu vou abrir aqui as configurações do Overlay e vou na aba Settings. Vou abrir a aba Câmera aqui. O que que acontece, pessoal? Aqui, ó, eu tenho uma opção que chama Campo de Visão, ou Profundidade de Visão, no caso, né? Depth of Field. O que que isso aqui faz? No momento que eu ativo, eu posso escolher aqui com essa ferramenta o foco, ou seja, onde a minha imagem vai ter mais foco, e objetos muito longe ou muito próximos ficarão embaçados, entendeu? Então aqui no caso, se eu pego esse Pick Focal Point aqui e coloco aqui nesse objeto, ó, eu vou ter um render exatamente como minha imagem, ó, com esse objeto em foco e o restante desfocando conforme a distância, ok? Se eu coloco esse foco aqui no final, eu já vou ter uma imagem onde o fundo vai ser focado, né? Como esse exemplo aqui, e o que está próximo fica embaçado. Então, muito simples, tá, pessoal? Para controlar o quanto isso vai embaçar, eu coloco aqui no defocus. Então, quanto maior esse valor, 0,3, mais vai embaçar o que está longe ou o que está muito próximo, ou seja, o que está distante do foco da minha câmera. Essa imagem que estou mostrando para vocês aqui está com esse valor de 0,3, ok? Então, o foco é isso. Vamos entrar aqui como que a gente faz esses efeitos no material. Vou começar aqui pela tampa dele, que é a mais simples. Então, como que a gente vai fazer? No V-Ray 3.4, eu tenho uma opção aqui de configurar meu material, ele já vem na layer V-Ray BRDF, porém eu tenho essa abinha na esquerda aqui, ó, que ele vai me mostrar vários materiais que já vêm prontos para uso. Então aqui eu vou na aba metal aqui, vou aumentar aqui meus ícones, e vou procurar o material que eu utilizei ali, que ele é um metal embaçado, vou achar aqui para vocês, dá só uma olhadinha aqui. Aqui, ó, utilizei esse material aqui, ó, Metal Weighted. Então, como que eu coloco ele na minha cena? Vou clicar com o botão direito para adicionar em cena. Perfeito. Ele já está aqui, ele já vem configurado. E o legal é que o V-Ray permite a gente ver essa configuração, né? Uma configuração bem simples. E agora, no momento que eu adicionei ele, ó, se eu ver na ferramenta Balde, ó, ele está aqui, ó, pronto para mim usar. Então, eu vou pintar as minhas duas tampas com ele. Então, eu entro aqui no meu bloco e pinto, ó. O que que acontece, ó, pessoal? Ele fica todo quebradiço, ó, porque no SketchUp, quando a gente aplica uma textura em formas circulares, ele pode acontecer isso. Então, eu vou ter que projetar essa textura. Como que eu resolvo isso? Eu venho aqui no View, eu venho aqui no View, Hidden Geometry. Então, ele vai mostrar para mim toda a minha geometria oculta. Eu vou selecionar qualquer aba dele, vou clicar com o botão direito e vou em Texture Project, perdão. Então, no momento que eu vou em Texture Project, ó, essa textura específica ali, ó, se eu clicar lá de novo, ela já está projetada. Beleza? Então, o que eu vou fazer com ela? Eu vou selecionar o conta-gotas nessa textura projetada e aí sim, vou falar para ele pintar todo o meu material com ela. Ó. Vou desabilitar aqui de novo e vou repintar. Então, no momento que eu repinto, ó, ele não fica mais com aquela quebra. Um jeito fácil de pintar todo esse material laranja é que simplesmente segurar a tecla Shift e clicar em qualquer ponto dele. Na ferramenta balde, se você clica o botão Shift, ela vai pintar todo o material daquela cor com o material ativo no balde. Um exemplo melhor aqui, ó, já estou com a minha textura selecionada. Vou entrar aqui, em vez de clicar simplesmente com o balde para ir pintando as faces, eu seguro o botão Shift e clico o botão esquerdo, ele vai pintar todo esse material selecionado. Então, beleza, aqui eu já tenho o desenho nas minhas tampas, né, estão ok. Vou voltar para a minha cena. E agora, finalmente, eu vou arrumar a escala dele aqui. Então, essas manchas que estão aparecendo aqui vão ser exatamente como vai aparecer
aquela textura enferrujada que a gente vê aqui, beleza? Eu acho que tem um tamanho legal, 0,5. Se eu quiser editar essas texturas do overlay, eu posso aqui também editar, aumentando o glossiness dela, por exemplo, e aumentando o Fresnel IOR, mas eu acho que está legal ele ali, mas aqui eu vou manter em 87, deixar um pouquinho mais brilhante. Esse material é bem simples. Então, se eu renderizar esse do modo que está aqui agora, eu vou ter um resultado muito parecido com esse aqui, tá? Agora eu vou passar para os vasos em si, ó. Vocês vão ver que esse material, ele é padrão, ó. A gente vai ter que editar ele, certo? Agora sim a gente vai fazer o material do zero. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui minha Blender Overlay com ele. A primeira coisa que eu tenho que entender nesse caso, pessoal, é que mesmo eu colocando a cor do meu vasinho preto aqui, ó, as cores que vêm no SketchUp eu não tenho possibilidade de editar o tamanho delas. Se eu não tenho possibilidade de editar o tamanho, mesmo que eu coloque os meus mapas de reflexo e bump aqui, ele não vai funcionar, porque ele precisa de uma escala aqui para ele saber o quanto ele vai se repetir, entende? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma textura de 50 centímetros, a minha imagem do reflexo ia se repetir de 50 a 50 centímetros. Vamos fazer isso na prática para entender melhor. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pintar esse vaso com uma cor que não é do SketchUp, porque nenhuma cor do SketchUp possui dimensão, ok? Então, eu tenho que selecionar uma textura preta e pintar ele aqui. Ou, simplesmente, vou adicionar uma textura na aba Diffuse dele. Então, vou ativar ela aqui. Vou clicar nessa caixa, vou procurar uma foto no meu computador, uma textura bitmap. E eu tenho essa aqui no caso, a preta. E agora sim, ó, agora eu tenho uma textura que eu tenho a possibilidade de editar o tamanho dela. Perfeito? Da mesma forma que a tampa dos meus vasos ficava deformada porque não estava projetada, essa aqui de baixo também fica. Porém, a gente não enxerga por ser uma textura sólida. Mas eu tenho que projetá-la mesmo assim, porque no momento que eu aplicar o meu o meu mapa de reflexo, ele tem que se repetir certinho, do mesmo jeito que aquela ali. Então, vou fazer a mesma coisa, vou selecionar essa aqui que está projetada, vou segurar o Shift aqui e vou pintar ele todo, do mesmo jeito aqui. Então, a gente não vai ver diferença agora, mas eu sei que agora que ela está projetada, que eu vou mostrar para vocês como eu sei que ela está projetada. Ali, ó. Então, agora no momento que eu colocar o meu mapa de reflexo, ele vai funcionar perfeitamente, ok? Então, agora eu tenho aqui a minha cor simples, né? Vou ligar o reflexo dela aqui. Então, ó, ela é um material preto simples com um reflexo que é um reflexo padrão do overlay. Como que eu coloco o mapa de reflexo? Ó, vou clicar aqui nessa caixinha. De novo, é uma foto, então vou em bitmap. E aí, a gente tem que ter no nosso computador uma pasta com esse tipo de textura de reflexo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Se vocês quiserem baixar, ela vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, do Dropbox. Quero agradecer ao Shahud, né, por ter disponibilizado isso aqui para o pessoal. Então, ó, eu posso escolher qualquer uma dessas imagens aqui. Como que vai funcionar? Eu vou selecionar esse Spot 2, por exemplo, aqui, ó. Essa diferença em preto e branco aqui vai ser a diferença de reflexo que vai emitir no meu material. Então, vou selecionar ela, vou voltar aqui. Então, olha lá, ó, você está vendo que o reflexo do meu material já está agora com algumas marcas, ó. Eu vou aumentar o Fresnel aqui só para vocês observarem melhor. Então, 5, ó, aumentei o brilho do meu material aqui no Fresnel. Você está vendo que agora o meu reflexo ele tem um mapa de cor, ou seja, onde é preto mais escuro vai refletir menos e onde é mais claro vai refletir mais. Perfeito? Então, aqui eu tenho um mapa de reflexo. Agora, se eu quiser dar rusticidade para esse material, eu tenho que criar um bump para ele utilizando esta mesma textura. Então, aqui no Overlay 3.4, eu posso clicar com o botão direito aqui, copiar ela, e vou aqui na mapa do bump aqui e vou simplesmente colar. Ou seja, eu coloquei a mesma imagem lá. Então, por que ele ficou totalmente fosco assim? Porque meu bump está muito alto. Então, eu vou diminuir ele aqui, vou colocar cerca de 0,08, por exemplo. Então, olha lá, eu já tenho um material bem legal. O Overlay 3.4 também dá a possibilidade de a gente ver ele em outros formatos. Então, o formato Floor é bem legal para a gente ver como ficaria. Entendeu? Tem outros aqui que vocês podem ver, né? Ground, por exemplo.
que seria areia, tem o tipo de parede. Então, assim, o overlay dá várias possibilidades para a gente conseguir enxergar melhor como esse material vai ficar. Eu gosto muito de observar aqui nesse floor. Então, ó, vocês podem ver que o meu material vai ficar uma coisa muito semelhante a essa aqui, ó. Então, quanto mais rusticidade eu quero, mais eu vou aumentar a minha abinha aqui do bump. E quanto mais reflexo eu quero, eu vou aumentar o meu brilho aqui, porque eu já estou com o mapa ali, ok? Então, esse material está configurado. Finalmente, vamos partir para o último, que é esse aqui, ó. Então, primeiramente, olha lá, ele está com o mesmo problema. Eu tenho que colocar um mapa de diffuse nele, ou seja, uma textura preta de fora, onde eu possa controlar a escala dela, certo? Vou selecionar aqui, preto, perfeito. Vou ativar o reflexo dela, então, portanto ela está com reflexo normal aqui. E agora eu vou colocar um outro mapa aqui de reflexo nela. Bitmap, vou lá na minha pasta, lembrando novamente que essa pasta está disponível para download na descrição do link. Então nessa imagem aqui, eu posso usar outra, por exemplo. Eu posso usar essa aqui que fica com aspecto arranhado, por exemplo. Posso utilizar essa white noise aqui, que ela parece uns grãozinhos sujos, né? Então eu tenho várias possibilidades de acordo com o que está ali na minha imagem de mapa de reflexo. Nesse caso aqui eu vou colocar essa arranhada aqui, ó, Grunge Map 12. Vou abrir ela. Então onde está preto, ó, ele vai refletir de uma forma, onde está branco ele vai refletir de outra. Lá. Novamente eu vou aumentar um pouquinho o meu brilho aqui do meu material para vocês enxergarem melhor ali. Ó. Então você já vê que ele tem um mapa de reflexo. Nessa peça aqui eu não quero um bump, né? Eu não quero que ela seja rústica. Então, no caso, eu vou aplicar apenas mapa de reflexo. O glossiness, que controla a opacidade do material, funciona perfeitamente, ó, porque ele está sem mapa, então eu controlo aqui. Esse aqui, ó, como ele está controlado por uma textura de fora, não importa a cor disponível nele, ok? Então, esse é minha pinha aqui, eu não sei que miniatura é essa aqui, ó. Vou querer ela um pouquinho, quase nada aqui de diminuir o glossiness dela, quase nada. E o meu vaso rústico eu já quero um pouquinho menos reflexo, né? Então vou colocar aqui com 0,88, por exemplo. Então a gente pode ver ali. Então, pessoal, eu vou renderizar aqui essa cena mostrando esses dois vasos. Vou pausar o vídeo aqui para a gente não levar muito mais tempo e já volto com o resultado para vocês. Então, pessoal, temos aqui o render final para acabar o vídeo. Provavelmente eu deixei o valor do bump um pouquinho alto aqui para esse vaso, né? Pra vocês verem que ele ficou bem rústico. Então era só diminuir esse valor, mas eu achei o resultado super legal. E aqui esse material ele tem apenas o reflexo com mapa, ele não possui bump. Então, tive aqui as ranhuras, né? E essas marcas brancas são a iluminação do meu ambiente. E aqui o tempo de render foi 8 minutos na minha máquina. Então, se você gostou do vídeo, deixa um like aí para mim, para o canal. Se você quer aprender alguma coisa específica, pode deixar um comentário aí. Gostaria de saber o que vocês acharam. Por enquanto é isso, pessoal. Fico por aqui. Tchau.